Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Nesse vídeo é uma aula de revisão do conteúdo para nos preparar para a nossa prova bimestral. O tema dessa aula está no módulo 4, que é o tema de inércia e das principais forças que atuam sobre um determinado corpo, tá? E aí a gente vai começar a fazer passo a passo essas questões, explicando o contexto delas, para a gente preparar vocês para a nossa prova bimestral na semana que vem. Então, prestem bastante atenção e vamos lá. Primeira questão, nós temos o seguinte. Lembrando, antes dela, né? O que é a lei da inércia? Ela diz pra gente que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, né? Movimento com velocidade constante, desde que a soma das forças resultantes sobre esse corpo seja nula, tá? E aí a gente tem um enunciado lá no nosso material, passa lá, ou então rever alguns vídeos que tem aqui para trás na playlist de física do primeiro ano, tá? Vamos lá. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente o passageiro, então na situação nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui um cara dormindo e o motorista aqui freando, certo? Quando ele freia, como o passageiro está sem cinto, ele vai para frente. Aí ele vai assim, ó, você morreu de quê? De inércia. Então vamos lá para o que fala aqui. Nessa situação, quando o motorista freia subitamente o passageiro, letra A, mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Falso, ele não está em repouso, somente dentro do carro ele está em repouso, né? Para um referencial dentro do carro, mas para um referencial externo, para um referencial mais global, ele vai estar andando, né? Ele vai estar em movimento. Letra B, tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Essa que é a opção certa, tá? Ele vai permanecer em movimento porque ele está se movimentando junto com o carro. Letra C. É empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa. Não é empurrado pela inércia, tá? É devido à ação das forças que deixam de ser nula. D. Permanece junto ao banco do veículo por inércia. Então, falso, que se ele permanece junto ao banco, não tem como ele ir para frente para colidir com o para-brisa, tá? Segundo exemplo, os aviões voam porque o perfil aerodinâmico de suas asas faz com que o ar que passa por cima e por baixo delas ocasione uma diferença de pressão que gera um empuxo. Empuxo é um conteúdo que provavelmente a gente vai estudar no segundo ano, mais especificamente, tá? Mas deixando assim de uma forma bem simples, é assim. O empuxo é uma característica, é uma força que atua sobre um determinado corpo para que ele não afunde, seja ele afundar na água, no líquido, tá? Ou no ar. Essa força de empuxo é que permite que o avião se sustente no ar. Logo, para que o avião voe, as hélices ou turbina do avião é que empurram o ar para trás e o ar reage impulsionando a aeronave para frente. Dessa forma, podemos dizer que o avião se sustenta no ar sobre 4 forças. Letra A, motor ou propulsão. Segundo exemplo, na verdade, letra A. Segundo, a resistência do ar ou arrasto, peso e o empuxo ou sustentação. Caso o avião voe em velocidade constante e permaneça a mesma altitude, é correto afirmar que a soma das forças, o somatório das forças, letra A, verticais é nula e das horizontais não são nulas, tá? B, forças horizontais é nula e as das verticais não são nulas. Letra C, forças horizontais e verticais é nula. E letra D, forças positivas é nula e a negativa é nula na letra E. Bom, basicamente significa o seguinte, gente. Quando um veículo, um corpo, tá? Estiver com velocidade constante, tá? Velocidade constante, um númerozinho K, isso significa dizer que a aceleração é nula, tá? Ou seja, se a aceleração é zero, não é que o corpo esteja parado, é só quando a velocidade é zero. A aceleração zero significa dizer que ele vai estar sempre na mesma velocidade. Em outras palavras, a aceleração zero significa dizer que a força resultante é igual a zero. Ou seja, todas as forças são a soma de todas as forças são zero. Ou seja, tanto as horizontais quanto as verticais é nula, tá? Como eu expliquei na última aula, não confundam a força ser zero, tá? Ou a aceleração ser zero com o corpo estar parado. Ou não confundam o equilíbrio cinético, que é quando ele está movimentando, mas com velocidade constante, com o equilíbrio estático, que é quando está parado.
Então, vai continuar tendo movimento mesmo que a resultante seja nula, tá? Terceiro exemplo, em 25 de julho de 73, a União Soviética lançou a sonda Mars 5, um satélite de 4.650 kg de massa que chegou a orbitar o planeta Marte, mas pouco depois deixou de fazer contato com a Terra. Sobre essa sonda e o peso aplicado nessa sonda na órbita de Marte, podemos afirmar o quê? Letra A. A massa continua sendo a mesma, mas o peso tem intensidade diferente do que tinha na Terra. Tá? Essa aqui é verdadeira, mas vamos ver as outras. Ó. Massa e peso continuam com a mesma intensidade. Falso. Só a massa é a mesma em qualquer lugar do mundo, do planeta e do espaço. C. O peso continua sendo o mesmo. Falso, porque isso é massa e não peso, tá? Mesmo assim, não é o mesmo. D. Peso e massa têm menor intensidade. Falso. Peso vai mudar, vai ter menor intensidade, porque eu acho que a gravidade de Marte é menor do que da Terra, se eu não me engano. Mas a massa continua a mesma, então falso. A letra A é a correta, tá bom? Então lembre-se, peso ele é a massa multiplicado por 10 aqui na Terra, tá? Ou na fórmula padrão, massa vezes gravidade, tá? No caso de Marte, seria a gravidade de Marte, a gente teria que ver qual que é a gravidade deles lá, do planeta lá. Eu não sei de cabeça, tá? Mas não importa para essa questão. Quarto exemplo. Um explorador de cavernas utiliza-se da técnica de rapel, que consiste em descer abismos e cânions apenas em uma corda e com velocidade praticamente constante. A massa total do explorador e de seus equipamentos é de 80 kg. Considerando a aceleração da gravidade no local, de 10 metros por segundo ao quadrado, a força de resistência que atua sobre o explorador durante a descida é de quantos? Vamos lá. Aqui tem duas informações importantes. A primeira é, ele desce com velocidade praticamente constante, então a gente pode dizer, por exemplo, você aqui a corda, tá? Nós podemos dizer que o peso dele é massa vezes gravidade, ou seja, é os 80 kg vezes a gravidade que é 10, que dá 800 newton. Lembre-se, se ele fala que a velocidade é constante, quando ele fala praticamente constante, ele quer que a gente entenda que vai ser constante para esse problema. Isso significa dizer que a aceleração é nula, ou seja, a força resultante que a gente representa pela letra E é nula. Ou seja, isso significa dizer que a força peso, que se anula, né, menos a força, vamos colocar aqui a força de resistência, tá? Que eu vou chamar só de F mesmo, tá? Tem que ser zero. Ou seja, o peso tem que ser igual à força de resistência, tá? Logo, se o peso vale 800, a força de resistência tem que ser 800 também. Lembre-se que no caso de velocidade ser constante, significa dizer que está em equilíbrio. Então as forças são iguais, só tem direções opostas. Não significa dizer que está parado, mas que a velocidade vai ser constante, tá? Então, letra C, 800 newtons. Vejam que nem precisa fazer tanto cálculo assim nessas questões. Agora vamos para o nosso último exemplo, porque nossa aula é mais curta hoje, só as de matemática são mais longas, que diz o seguinte, ó, o sistema baixo está em equilíbrio, então tem um equilíbrio entre dois pesos pendurados por dois fios distintos, tá? Ele quer saber qual é a razão entre as trações. Vamos analisar separadamente. Então pense assim, ó, nós temos aqui o primeiro bloco e aqui embaixo nós temos o segundo bloco, tá? Conectados aí por fios. Fazendo aqui, vamos fazer o fio aqui, vamos levar em consideração o fio dessa maneira aqui, tá? Aí eu vou fazer de uma cor azul as forças. Nesse primeiro bloco, sempre começa pelo de baixo. No bloco 2, nós vamos ter o peso deles, que é massa vezes gravidade, ou seja, se ele tem 4 de massa, vai ficar 4 vezes 10, que é 40 newtons, tá? E como tem fio, vai ter uma força de tração para cima, que eu vou chamar tração 2, tá? A tração 2, ela vai ser, nesse caso, vai ser igual à força peso. Por que elas são iguais? Porque só tem essas duas forças e elas estão em equilíbrio. Então, nesse caso, ela também vale 40 newtons. Já para o bloco 1, né, de 6 quilos, que eu vou só colocar aqui 1 e bloco 2, para ficar mais fácil, nós vamos perceber a presença de duas forças, tá? A força peso, do bloco 1, nesse caso, e a força de tração, que seria a força, a reação da tração 2 de baixo, tá? E aí, nesse caso aqui, nós vamos perceber o seguinte. Primeiro, o peso 1, o peso do bloco 1,
que é massa vezes gravidade também, vai ser 10 vezes 6, ou 6 vezes 10 para seguir a ordem, é 60 newtons. E além disso, nós vamos ter a tração 2. Logo, e aqui para cima nós temos a tração 1, tá? Logo, nós vamos perceber que a tração 1 ela é igual a força peso 1 mais a tração 2. Porque essa de cima tem que se equilibrar com essas duas de baixo. A gente analisa bloco por bloco, tá? Ou seja, se o peso do primeiro é 60 e a tração do segundo é 40, o resultado então vai ser 100. Então a tração 1 é 100 e a tração 2 é 40. Então, para resolver esse problema, nós fazemos tração 1 dividido pela tração 2, que é igual a 100 sobre 40, tá? Cortando 0 com 0 e simplificando por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter 5 sobre 2, alternativa D, tá bom? Então, nós resolvemos separadamente o peso e a tração de cada bloco e depois a gente juntou na fração, conforme pede a questão. Então, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Peço a vocês que deixem um comentário aqui para eu poder fazer a chamada e passem na plataforma agora, que vai ter um trabalhinho para vocês lá, valendo 4 pontos na disciplina de Física. Então, não deixem de fazer, tá certo? Então, fique com Deus, pessoal. Até a nossa próxima aula. Falou!